Gente linda do meu coração, a paz. Estou fazendo esse ao vivo mais cedo porque eu preciso ir trabalhar na igreja hoje. Hoje eu vou levantar laje com a galera lá. Deus me ajude pela minha lombar. Eu tenho 30 anos de idade e lombar de 65. E pique de 88. A imagem tá pequena, que estranho. Acho que é assim mesmo, tá normal. Amém, vamos pra cima. Gênesis capítulo 48. O que eu quero falar com vocês? Presta atenção no Dani. A Duda tá assistindo, minha fiota amada. Seguinte, eu recebi um e-mail ontem de um menino em choque, totalmente choque, porque ele conheceu a Deus, tá? Ele conheceu a Jesus, ele ama Jesus, ele anda com Jesus, mas ele caiu num dos extremos que eu sempre falo pra vocês: tome cuidado com os extremos. Eu não tenho problema nenhum em você ser calvinista ou você ser arminiano. Isso é problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sei que estou salvo pela graça, quero que você seja salvo também. Agora, se você tem uma vertente calvinista ou uma vertente arminiana, problema seu. O problema é quando você cai nos extremos dessas doutrinas. Eu sempre digo que é perigoso e as pessoas dizem que não, e acontece o caso desse menino. Esse menino começou a ouvir teologia reformada. Reformada, na grande maioria, é calvinista. Presbiteriana, principalmente a presbiteriana aqui no Brasil. Ou no mundo, né? E não tem problema, é irmão e é salvo do mesmo jeito. Só que existe um extremo do calvinismo e um extremo do arminiano, que é o seguinte: o calvinista crê que ele é salvo por Jesus Cristo através da morte e ressurreição de Cristo, óbvio, mas ele é predestinado a isso. O calvinista crê assim. Então ele crê que quando ele nasce, ele já nasce escolhido por Deus, e Deus vai, de alguma forma, resgatar esse cara, ainda que ele não queira. Eles chamam isso de eleição e de graça irresistível. São 5 pontos, um dia eu faço um ao vivo sobre os 5 pontos de cada um, né? Eu creio em algum desse lado e algum desse lado, eu não sou 100% de nenhum dos dois. Então esse cara, o calvinista, ele crê que ele é escolhido, ponto. Se ele é escolhido, ele será salvo, ponto. E ele não vai conseguir resistir e Deus vai dar um jeito de salvar esse cara. O arminiano crê que ele é salvo por uma decisão dele. Ou seja, a palavra foi pregada e ele decidiu aceitar. Então ele crê que existe uma participação humana na salvação, que não é 100% escolha de Deus. Deus escolhe, mas a pessoa pode rejeitar. Isso o arminiano crê. O calvinista não. Então quais são os dois extremos? Os arminianos que creem que a salvação depende de obras. Então se eu, por exemplo, estou na rua, passeando pela rua, de repente passa uma moça de nádegas avantajadas. E aí eu olho, e aí eu desejo, e aí eu imagino baixariazinhas. Aí eu imagino, como meu pai e minha mãe dizia, fazendo bobícias. E Jesus volta naquele momento. O arminiano extremo crê que ele perdeu a salvação dele. Por quê? Porque não deu tempo de arrepender daquilo. O calvinista já crê que ele esse é o extremo do arminiano. O extremo do calvinista crê que a pessoa, ela já é salva, então não depende do que ela faz. Já sou salvo mesmo, estou na graça. Então é o tipo de gente que enche a cara, faz sexo com a namorada e apronta horrores. Não vou ficar aqui dando detalhes porque não é o foco, mas tá tudo bem porque eu já tô salvo. Esse menino em questão, óbvio que eu não vou falar o nome dele, ele lutava contra a masturbação. Ainda luta, né? Porque ainda não casou, né? Se bem que também tem gente que depois de casado ainda luta, enfim. E ele luta contra a masturbação. Aí ele ouviu pregações reformadas dizendo que ele já é escolhido e salvo. Ele não entendeu correto, porque nenhuma das duas doutrinas ensinam esse extremo, mas eles acontecem. E aí esse menino, ele, crendo que ele já era salvo, ele se masturbava à vontade. Ele fala: eu quero o que eu quiser, eu tô tal. Se você quiser saber a minha opinião sobre isso, procure no YouTube Daniel Saad, Entenda Salvação. Coloca isso no YouTube, você vai ver que eu creio que esses dois extremos estão errados. Mas o que eu quero falar pra vocês hoje, isso tudo é uma introdução ao tema, eu quero falar com vocês o que eu falei com esse menino. Por quê? Porque ele chegou num momento em que ele falou assim: cara, não tá certo isso que eu tô fazendo. Não é só porque Jesus me salvou que eu posso pecar à vontade. E tá certo. Sem santificação ninguém verá a Deus. A santificação é uma consequência natural. É impossível uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que foi justificada, uma pessoa que vive no pecado. Veja bem,
Existem algumas bíblias que na tradução de 1 João capítulo 5, verso 18 são erradas. Eu vou mostrar aqui pra você uma tradução errada, ó. 1 João 5, 18. Apesar de eu gostar da Almeida corrigida, aqui está errado, ó. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Epa! Mas o que é de Deus, que de Deus é gerado, ou seja, a nova criatura, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Isso aqui tá certo. Isso aqui o processo da santificação. Aquele que nasceu de novo, permanece em Cristo, permanece obediente e o maligno não lhe toca. Mas aqui tá o erro. O que é nascido de Deus não peca. Não, peraí. Olha só, o próprio texto de 1 João capítulo 1, verso 8. Olha isso aqui. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Então, essa tradução está errada. A mais correta, aqui no caso, se eu não me engano, a NVT está correta aqui. Deixa eu só confirmar. Perfeito. A nova tradução, nova versão transformadora, aliás, que é a NVT, está ótima. Ela diz assim, ó: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Dá uma diferença. Se eu disser pra você que o que é de Deus não peca, eu minto. Mas se eu disser pra você que aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, aí eu estou correto. Por quê? Porque a grande diferença do santo e do ímpio não é o fato de não pecar. Não pecar não é uma diferença, porque ambos pecam. É impossível, gente. Eu estou num corpo de carne. Eu estou aqui hoje com essa cor verde. Sabe o que a Linnea falou pra mim quando eu coloquei essa camiseta verde? Ela falou assim: se verde é gostoso, imagina maduro. Sem vergonhinha, né? Mas pro marido pode falar baixarias. Aliás, você pro seu marido, né, não pro marido da outra, né? Sem vergonha. Sem vergonha. Chegou a minha esposa amada. Então, na verdade, vamos lá. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: a diferença grande é que o santo, ainda que ele caia no erro, cara, você, por mais que a sua carne goste, o Espírito Santo dentro de você se revolta, velho. Se revolta. E aí vem aquele negócio que você fala, não queria. Sabe aquele gosto de vômito na goela? Você fala, por que eu fui fazer isso, cara? E é isso que demonstra a tua salvação. Por quê? É impossível, presta atenção, é impossível um ímpio se arrepender de cometer pecados. Impossível. Porque arrependimento é um sentimento causado como consequência da presença do Espírito Santo no coração. Então o Espírito Santo está no coração, o Espírito Santo convence, isso está em João 16, ele convence da justiça, do juízo, do pecado. Então aquele que tem o Espírito Santo no coração, quando ele comete um erro, automaticamente ele se arrepende. Porque o Espírito Santo grita no teu ouvido, fala, cara, o que você está fazendo com a sua vida? Você não foi chamado para isso. Eu não te resgatei das trevas para isso. E aí a tua alma fica constrangida e aí você não quer ouvir os desejos da carne. É assim que funciona. O ímpio não tá nem aí, então ele vive no pecado. Por isso que ele tá falando aqui que o que é nascido de Deus não vive no pecado. Então quando esse menino, ele caiu no grande erro de achar que ele era salvo, portanto ele podia fazer o que ele queria, ele ignorou esse ensinamento de que aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Só que aí quando ele entendeu esse texto, aí ele caiu em outro perigo, que é o perigo de se achar apóstata. Existem os apóstatas, e os apóstatas são aqueles que abandonam alguma coisa. A palavra apostasia, só um ensino, pause. Quem não gosta muito de teologia vai ficar um pouco perdido aqui, mas enfim. A palavra apostasia sempre foi usada como abandono de fé. Mas a palavra apostasia não significa abandono de fé. A palavra apostasia significa separação. Só que você tem que fazer a complementação. A separação do quê? Né? Um exemplo está aqui, ó. 1 Timóteo 4. Olha o que diz aqui. 1 Timóteo 4, ele fala assim, que claramente alguns abandonarão a fé. Deixa eu colocar aqui, eu acho que na Almeida corrigida usa apostatarão. Só um segundo. Apostatarão. Aqui, ó. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Peraí, se a apostasia fosse da fé, não haveria nenhuma necessidade de fazer essa complementação da fé. Só o fato de falar apostatarão, a gente já saberia que é da fé. Então a apostasia não é necessariamente abandono da fé. Apostasia é abandono de alguma coisa. Eu creio, por exemplo, que no texto de 1 Tessalonicenses, quando ele diz que o espírito do anticristo só não age porque ainda não houve a apostasia, eu creio que essa apostasia é a separação da igreja dessa terra.
Mas isso é um assunto para outro vídeo. A apostasia em questão que esse menino entrou em choque está em Hebreus 6. Ele creu, no caso, errado, que o apóstata é esse cara aqui, ó. Vou ler para vocês. É impossível, preste atenção nesse texto. Eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel. É impossível que uma pessoa que uma vez na vida foi iluminada, opa, a luz de Deus brilhou sobre ela. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 4, onde ele fala que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para não brilhar no entendimento dos incrédulos a revelação do Evangelho. Então a revelação do Evangelho é uma luz de Deus que brilha naquele que tem o Espírito Santo. O ímpio não entende nada. Você vai falar de santidade para ele, ele não entende, não faz sentido. É jogar água em pedra, bate e escorre. Agora, o justo, você joga água, é igual areia, suga tudo. Então o justo, ele é iluminado pela revelação do Evangelho, ele entende o Evangelho. Você fala que Jesus Cristo morreu por ele, ele entende. Você fala que Jesus Cristo habita nele, ele entende. Então isso ferve o coração, né? Então é impossível que aquele que foi iluminado, provou do dom celestial, meu Deus, se fez participante do Espírito Santo. E esse cara provou a boa palavra de Deus, e esse cara experimentou as virtudes do século vindouro, da glória. Meu Deus, é uma pessoa top. Ele tá falando de uma pessoa que teve, assim, revelação de Deus, ponto. É um filho de Deus, nascido de novo, sem dúvidas. Aí ele fala, é impossível que esse cara recaia e seja outra vez renovado para o arrependimento. Então veja bem, ele não está falando aqui de desviados. Ele está falando aqui de apóstatas. Qual a diferença? O desviado é aquele cara que conhecia Deus e ele, por algum motivo, seja algum desejo sexual, ou alguma uma desilusão amorosa, ou algum escândalo com o pastor, com a igreja, não sei, esse cara afasta. Esse cara afastou. Só que ele ainda tem no coração dele uma chama que brilha, e essa chama que brilha ainda incomoda ele. Então você chega pro cara que tá desviado e fala, mano, você precisa voltar pra Jesus. Ele fala, pô, velho, preciso mesmo, tô lascado, tô na merda, preciso voltar, cara. Então ele reconhece a vida errada que ele tá vivendo. Então pra esse cara ainda há esperança. Há esperança. É como uma brasa que você tira da fogueira, aquela brasa, ela não tá pegando fogo na fogueira, mas ela ainda tem fogo. Se você assoprar o fôlego, né, o sopro do Espírito pega fogo de novo, mas ela ainda não morreu. O apóstata já é cinzas. O apóstata é aquele cara que não tem mais o fogo do Espírito. É o cara que não tem mais a presença. Exemplo, Saul. Saul, o Espírito Santo foi retirado dele. Então ele caiu na apostasia. O apóstata não volta mais. E ele começou a achar que ele era apóstata. Por quê? Porque ele pecava sabendo que estava pecando, mas ele achava que não tinha problema, uma vez que ele havia sido escolhido para ser salvo. E aí ele caiu nesse texto aqui, ó. Quer ver? Ó, verso 26 de Hebreus capítulo 10. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Ele leu esse texto e ele achou que ele se tornou apóstata e que ele encaixou nesse texto, então começou a dar desespero na vida do menino. E eu falei, meu querido, você está enganado, porque esse texto, ele está dizendo do apóstata. E qual a diferença então entre o apóstata e o desviado? Ele, no caso, era um desviado. Por quê? Porque não estava vivendo em santidade. Mas o pecado estava incomodando ele. Então, enquanto o pecado incomoda, não é voluntariamente. O pecar voluntariamente é o terceiro caso onde não existe mais a presença do Espírito Santo e esse cara não se incomoda. Você entendeu aí a diferença? Então, olha, tem o santo que vive em santidade, tem o desviado, que é aquele que se afastou da intimidade que tinha, e tem o apóstata. O apóstata não sente culpa nenhuma por pecar. Ele não sente incômodo nenhum por pecar. O desviado sente. Ainda que ele saiba que ele está errado, ainda que ele saiba que ele precisa voltar, ele não está feliz em viver no pecado. Então ele é um morno. Ele é um morno porque ele não vive nem 100% do mundo, porque não tem como você aprontar sabendo que você está errado. O sentimento de culpa é horrível. Ninguém curte sabendo que está com sentimento em culpa, né? De culpa. E ele também não vive intimidade com Deus. Por quê? Porque o pecado faz separação. Ele não consegue viver na intimidade porque o pecado não permite que ele usufrua da plenitude do que Deus tem.
Então, esse texto de apostasia não serve para você que se incomoda com o pecado. Porque se você se incomoda, é sinal de que o Espírito Santo ainda não se retirou da sua vida. Então é sinal de que basta um sopro do Espírito para que você volte a caminhar tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E aqui que entra esse texto que eu quero ler com vocês hoje, de Gênesis capítulo 48, que é o texto do esquecimento barra prosperidade. Perdão barra crescimento. Vamos lá para Gênesis 48. Eu vou dar uma lida só para você entender um panorama geral. E aí nós vamos lendo. Dani, qual a melhor versão da Bíblia? Depende, Cris. A melhor tradução para mim é a Bíblia de Jerusalém. Melhor tradução. Mas ela é um cânon católico. Ela tem os livros apócrifos. Eu aconselho você a usar a NVT, que é a nova versão transformadora, e a Almeida Corrigida Fiel. Use as duas, comparando as duas, que tá ótimo. E a Bíblia de Jerusalém também é muito boa. Mas eu não quero falar de Bíblia agora, senão demora muito. Desculpe aí. Vamos lá. Gênesis capítulo 48. Aconteceu, depois destas coisas, que alguém disse a José. Eu estou lendo na Almeida Corrigida Fiel. Eis que o seu pai está enfermo. O pai de José lembra? Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos, que eram as 13 tribos, depois eu explico isso aí. Então, o pai de José era Jacó, que Deus havia mudado o nome para Israel, ok? Então, Jacó estava doente para morrer. E alguém falou para José. Lembra do José do Egito? O José, que é aquele que ficou lá no faraó, foi preso, os irmãos traíram ele, enfim, esse cara aí. José, o seu pai está enfermo. Então ele tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Preste atenção aqui. José diz Manassés e Efraim primeiro, porque Manassés era o mais velho. E aqui a Bíblia diz na ordem correta. Normalmente a Bíblia diz primeiro o nome do mais velho. Então, por exemplo, lá em casa, sou eu, a Laís e Laura. Tinha o Jorge Luiz, mas o Jorge Luiz, com 3 aninhos, caiu na piscina, faleceu. Jesus levou primeiro para casa, levou antes dos outros. Então eu, no caso, passei a ser o mais velho, né? Então é Daniel, Laís e Laura, minhas 2 irmãs. Normalmente, quando vai falar da família do Jorge, fala o Jorge, a Lalá, o Daniel, Laís e Laura. Porque eu sou mais velho. Normalmente se diz o nome do mais velho primeiro. E aqui a Bíblia diz isso, Manassés e Efraim, tá certo, Manassés era o mais velho. Então ele, teoricamente, é o primogênito, né? Teoricamente não, na prática ele é o primogênito. E alguém participou a Jacó dizendo: eis que José, o teu filho, está vindo. E esforçou-se Israel e se assentou sobre a cama. Jacó e Israel é a mesma pessoa, tá? A nação leva o nome da pessoa de Israel, que é Jacó, que teve os 12 filhos, que veio a ser as tribos. Jacó, então, cansado, velho, se assentou sobre a cama. E Jacó disse para o filho José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em forma de luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te tornarei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Aqui ele está mostrando que Deus, ele é um Deus que promete e cumpre aquilo que ele promete. Pessoal do Face, tá normal a transmissão para vocês? Tá esquisito aqui para mim. Tá normal para vocês? Só diz para mim que tá ok, de áudio e vídeo, que eu continuo aqui. Isso aqui está mostrando que Deus, ele não mente nas suas promessas. Quando você tiver com alguma tristeza, ou quando você tiver com uma dor, ou quando você estiver se sentindo culpado, ou quando você estiver muito triste, eu vou dar um conselho para vocês. Pegue a Bíblia e pegue as promessas de Deus e leia aquelas promessas. Obrigado, gente, por dizer que tá tudo bem. Um monte de gente respondeu, obrigado. Pegue aquelas promessas e leia, falando assim: essa promessa é para mim. Isso é meu, isso eu tomo para mim. Todas as promessas que Deus faz para os filhos, elas são para você. Elas são para você. Então, quando você se sentir de alguma forma acusado ou culpado pelo diabo, ou enfim, aflito, você vai pegar a tua Bíblia e você vai ler tomando posse para você. Porque Deus cumpre as suas promessas. E isso me traz segurança. Aí olha o verso 5. Jacó, ou Israel, continuou falando a José:
Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, ele está falando de Efraim e Manassés. Ou melhor dizendo, Manassés e Efraim. Aqueles seus 2 filhos que nasceram antes que eu fosse até o Egito. Então, por que ele está falando isso? Porque antes daquela história de José, que você conhece, né? Que ele traz os irmãos, e aí ele coloca uma taça, e aí os irmãos vão, aí ele pede para deixar Benjamim, aí volta com o pai, aquela coisa toda que você ou você leu na Bíblia ou você viu na Record. Antes de acontecer isso, nasceram aquelas 2 crianças. Manassés, o mais velho, e Efraim, o que vem depois. Então Abraão, esquece. Então Jacó, Israel, tá falando para ele, ó, esses 2 meninos, eu quero para mim. Eu pego eles para mim. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão, os 2 mais velhos dele. Então ele fala assim, ó, José, é o seguinte, eu quero para mim os seus 2 filhos, eu estou adotando os seus 2 filhos para mim. Por isso que você vai ver que na divisão das tribos, olha só, Jacó tem 12 filhos, tá bom? 12 filhos, começando por Rubem, Simeão, Gade, Azer, Efraim, Zebulon, Manassés, Levi, Dan, vocês sabem, os 12 tribos, os 12 filhos. Só que José não recebe tribo, não existe tribo de José. Por quê? Porque o próprio pai de José falou, não quero dar uma tribo para você. A sua posse, o que era para ser seu, eu vou dar para seus 2 filhos. Então ele pega e ele, ao invés de dar tribo para José, ele dá a bênção para os 2 filhos. Por isso que existe a tribo de Efraim e Manassés. A tribo de Efraim e Manassés existem, apesar de eles serem filhos de José, por quê? Porque o próprio Jacó quis que fosse assim. Ele falou, olha, eu quero os 2 para mim. Isso é uma figura. Isso é uma figura de Jesus, que é o filho unigênito de Deus, pegando a posse que é dele, a promessa que é dele, e derramando para os filhos, que somos eu e você. Isso é uma figura de Jesus que recebe as promessas. Isso está em Gálatas capítulo 3. Quer ver que legal? Ó? Gálatas 3. Nós não tínhamos direito nenhum, porque nós somos pecadores. Mas Jesus pega a promessa que é dele, de filho obediente, de cumpridor da lei, porque o cumpridor da lei, ele encontra graça diante de Deus. Jesus cumpriu a lei para que ele pudesse receber a minha ira, e a minha ira ele recebe nele, e a bênção dele ele derrama sobre mim. É uma loucura, só Jesus para fazer isso. Ó. Se vocês são de Cristo, Gálatas 3:29, então vocês se tornam descendências de Abraão e herdeiros das promessas. Então as promessas que foram feitas, está aqui Gálatas 3:16, ó, as promessas feitas a Abraão e os seus descendentes, não diz que foram feitas aos seus descendentes, mas ao seu descendente. Uma descendência só, no singular, que é Cristo. Então, ó, eu vou explicar para vocês. Eu podia ter aberto aqui o pente para desenhar, mas eu fiquei com preguiça. Então tem uma promessa que Deus fez a Abraão e o descendente. Só que se você olhar, Abraão tem muitos descendentes, mas a Bíblia não diz seus descendentes no plural. Ele diz seu descendente no singular. Porque ele já estava focando que muitos anos depois, Jesus viria em forma de carne na descendência de Abraão. E as promessas seriam para Jesus. Só que aí, Paulo está falando para o povo de Gálatas que se você é de Cristo, você se torna um com Cristo e Cristo se torna um com vocês. Isso é Romanos 6, capítulo 6, verso 6. Você se torna o receptor das promessas. Então tudo que Deus promete para Jesus serve para você também. Então tudo que Deus prometeu para Jesus também é promessa para você, porque você se torna um com ele. Então isso aqui é mostrado de uma forma figurada aqui, quando o Jacó ou Israel fala para José, eu recebo os seus filhos como meus. Os seus filhos são como se fossem meus. Então é Deus dizendo para mim e para você, olha, vocês são meus filhos como Jesus é. Do mesmo jeito que eu amo Jesus, eu amo vocês. Do mesmo jeito que eu amo meu filho unigênito, eu os torno meus filhos também. Isso é coisa mais linda. Isso aqui é lindo. Isso aqui era pra você estar girando no mistério. Era pra você estar na Beyblade de Deus, ó. Beyblade. O peão da casa própria, gospel, maçarico de Javé, queimando a testa do diabo. Vocês já viram que tem algumas assembleias que eu vou, que as irmãs, quando elas são no manto, elas ficam pedindo substituição no jogo de futebol. Elas ficam assim, ó. Parece eu, quando eu queria jogar bola, falava, mano, ó, substituição. Mas vamos lá, não tem nada a ver com isso que eu tô falando. Eu só tô devagando aqui. Verso 6. A geração que gerarás depois deles será tua, segundo o nome dos teus irmãos, serão chamados na sua herança. Agora, olha só o que eu quero mostrar para você aqui, verso 8.
Então Jacó viu os dois filhos de José. Então ele viu lá o Efraim e o Manassés. Manassés, o mais velho, Efraim, o mais novo. Aí ele fala, quem são esses meninos? Aí José diz, pai, são os meus filhos. Os filhos que Deus tem me dado aqui. Então ele disse, peço-te, traga eles para que eu os abençoe. Normalmente, deixa eu explicar para vocês uma coisa. A bênção da primogenitura na Bíblia, ela tem muitos significados, alguns. A bênção da primogenitura me dava o direito de ter o dobro da herança dos meus irmãos. Então eu vou dar um exemplo. Eu vou ter dois filhos, tá bom? Eu vou ter dois filhos. Então eu vou ter lá o pequeno Isaías e o pequeno Melquisedeque. Eu vou ter três. E o pequeno Shiriu, da cidade de Palit. Shiriu Eshketion, da cidade de Palit, Suassuna Saad. Melquisedeque, Suassuna Saad, Isaías, Suassuna Saad, e Shiriu Esh, da cidade de Palit, Suassuna Saad. E seus filhos vão te odiar, né? O mais velho é Melquisedeque ou Isaías? Você sabe que vai ser odiado, O mais velho é o Isaías. A Linéia decidiu. Quando eu morrer, eu vou deixar a minha herança dividida em 4. Olha meus dedos tortos. Vão ser 4 partes. O mais velho, que é, no caso, Isaías, Suassuna Saad, recebe 2/4 da herança. O Melquisedeque, Suassuna Saad, recebe 1/4 da herança. E o Shiriu Eshketion, da cidade de Palit, Suassuna Saad, recebe 1/4 da herança. Então o primogênito recebe o dobro. O primogênito tem o direito de assumir os negócios do pai. Então o primogênito ele tem porção dupla e ele assume os negócios do pai. Então o primogênito ele tem um direito superior aos outros. Ele é mais abençoado. Deus abençoa mais o primogênito do que os outros. Agora olha que interessante isso aqui. Quando o José traz os dois meninos, sendo Manassés o mais velho e sendo Efraim o mais novo, o normal era a bênção ser dada com a mão direita no mais velho. Então com a mão direita, que simboliza a primogenitura, ele vem e coloca a mão na cabeça do mais velho e ele ora pelo mais velho, profetizando sobre o menino, né, recebendo a primogenitura. Então olha que interessante. José diz ao seu pai, pai, aqui estão os meus filhos. E ele diz, peço-te que me traga aqui. Então lá, verso 10 de Gênesis capítulo 48. Os olhos de Israel, ou os olhos de Jacó, né, estavam carregados de velhice. Ele já estava meio catarata, sabe? Ele já estava meio cego. E já não podia ver. E fez as crianças chegarem diante dele. Então beijou as crianças, abraçou as crianças. Então Israel disse a José, não cuidará ver o teu rosto. Eu não cuidara ver o teu rosto. E eis que Deus me vê também a tua descendência. Entre outras palavras, Israel disse, falou, eu nem sonhava que Deus ia me permitir ver você de novo. Quanto mais os seus netos, os meus netos, né? Isso aqui é uma exclamação de gratidão. Ele fala, eu nem imaginava que Deus me deixaria ver você. Ele ainda permitiu que eu visse os teus filhos. Isso é um sinal de gratidão, cara. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu falo isso sempre para que isso seja lembrado constantemente. Se você está de pé até hoje, é porque Deus cuidou de você até hoje. Caraca, bicho. Meu Deus, tudo que você tem porque Deus te deu. Ai, mas eu conquistei trabalhando. E o seu fôlego de vida veio da onde? E o teu respirar, e a tua saúde, e você está vivo até hoje, veio de onde? Vem dele, é tudo dele. Enfim, a gente tem que ser mais grato. Então José tirou dos joelhos do seu pai, porque provavelmente os meninos estavam sentados um em cada joelho, né? Em cada perna. E inclinou-se à terra diante da sua face, ou seja, ele reverência à autoridade do pai. Então José tomou a ambos, Efraim colocou na mão direita e Manassés na esquerda. Para que, entenda aqui a cena, eu sou agora José. Então ele colocou o mais velho, que é Manassés, na mão esquerda e levou para o pai. E ele colocou o mais novo, que é Efraim, na mão direita e levou para o pai. Por quê? Que é o mais novo, né? Por quê? Porque como o pai está ao contrário,
aquele que ele levou com a mão esquerda, como o pai está ao contrário, de frente com ele, o pai pegaria com a mão direita. Então José colocou o mais velho na mão direita do pai e colocou o mais novo na mão esquerda, para que o pai só esticasse a mão e fizesse assim, ó, abençoou. A bênção da primogenitura sobre o mais velho e a bênção com amor sobre o mais novo, mas a da primogenitura no mais velho na mão direita. Só que o que aconteceu? Olha aqui no verso 14. Porém, Israel não fez assim. Israel estendeu a mão direita e colocou sobre Efraim, que era o menor, e a mão esquerda sobre Manassés. Então, olha só, dirigindo as suas mãos propositadamente, ou seja, de propósito, apesar de Manassés ser o primogênito. Então, voluntariamente, ou seja, de propósito, ele colocou primeiro a mão direita no mais novo. Então ele deu a bênção da primogenitura sobre o mais novo. E ele deu a outra bênção sobre o mais velho. Então ele fez uma cruz com a mão. Vocês estão entendendo isso aqui? Ele cruzou a mão, ele fez uma cruz. José disse, o Deus em cuja presença... Aonde que está aqui? Não, verso 17. Vendo, pois, José que o seu pai colocava a mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso foi mal aos seus olhos. E tomou a mão do pai para colocar na cabeça de Manassés. E José disse a seu pai, não, pai, o senhor está errado. O senhor está colocando a mão direita sobre o mais novo, mas a mão direita é no primogênito. Mas o pai recusou, dizendo, eu sei, meu filho, o mais velho será um povo abençoado, será grande, contudo será menor que o seu irmão mais novo. Então o Jacó fez de propósito. Ele cruzou as mãos e ele deu a bênção para o mais novo. E ele preferiu deixar a bênção menor para o mais velho. Por quê? E aqui que vem o grande mistério desse texto. O grande mistério está no significado dos nomes dessas crianças. Quando você entrar na Bíblia, na tradução bíblica, no dicionário, você vai ver que a palavra Manassés significa aquilo que foi esquecido. Presta atenção, cara, que revelação do céu, velho. Manassés é aquilo que foi esquecido, aquilo que foi perdoado, aquilo que foi apagado. Esquecimento, passado, coisas antigas. Isso é Manassés. E Efraim é aquilo que frutifica, aquilo que prospera, aquilo que cresce, prosperidade, crescimento, bênção. Deus está mostrando para nós que na cruz ele rejeita o passado, ele esquece o passado e ele derrama as bênçãos no crescimento. Gente do céu, isso aqui é bonito demais. O que Deus está dizendo é, o seu passado na cruz, ele é apagado. As coisas velhas se passaram, as coisas antigas são perdoadas, as coisas feias, os seus pecados, os seus traumas, as suas maldições, as suas desobediências, as palavras malditas que você recebeu, os seus traumas e as suas lembranças ruins e experiências negativas com pai, mãe, tio, tia, namorado, ex-namorado. Cara, não interessa, esse bolo de coisas antigas que te machucam, na cruz, Jesus está dizendo, eu faço novas todas as coisas. Eu rejeito as coisas antigas e eu faço nascer novas todas as coisas. Olha isso aqui, Isaías 43, amo esse texto. Verso 18 e verso 19, e essa palavra é de Deus para você. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerem as antigas. Pause aqui. É óbvio que esse texto não está falando sobre você apagar sua memória. Ai, Deus está dizendo que agora eu vou ter amnésia. É um Alzheimer celestial. Não. Você vai lembrar, mas aquelas coisas antigas não terão o poder de te ferir como tinham. Cicatrizes servem não para você lembrar que você foi machucado, mas para você olhar e você saber que você foi curado e sarado. Deus não apaga o machucado. A cicatriz fica porque ela serve de testemunho. Ela serve de lembrança que aquilo não te matou. Não é uma lembrança de que aquilo não aconteceu.
Porque Deus não apaga memórias. Mas o Espírito Santo ele é poderoso para você perceber que aquilo que você passou pode ser algo horrível, pode ser um estupro, pode ser um abuso, pode ser uma traição. E você vai olhar aquilo e você vai falar assim, olha, aquilo não me matou. Deus não deixou aquilo me matar. Eu estou vivo, ainda estou viva. E eu tô aqui para testemunhar que Jesus Cristo pode curar qualquer coisa. Jesus Cristo pode restaurar qualquer vida. A cicatriz é uma marca de guerra. É uma marca de vitória. Você pode olhar e lembrar do machucado que você teve, e lembrar da dor que você teve, e aquilo continuar doendo. Ou você pode olhar e falar, isso não me matou, porque Jesus está comigo. E se Jesus está comigo, não tem nada que me impeça. Não tem nada que me segure. Então você vê pessoas que elas são viciadas em lamber feridas. Eu gosto de uma palavra do pastor Glênio, onde ele diz que as pessoas que elas não conhecem Jesus de verdade, elas gostam das dores. Porque elas usam essas dores para se vitimizar. Então elas sempre são coitadinhas. Ninguém pode puxar a orelha dela porque ela é uma coitadinha. Aí ela justifica os erros dela porque ela é uma coitadinha. Aí ela quer justificar o jeito que ela trata as pessoas porque ela é uma coitadinha. Em nenhum momento a Bíblia diz pra você menosprezar o que aconteceu. Eu não tô aqui pra falar assim, olha, eu estou ignorando a sua dor, estou ignorando o que aconteceu. Claro que não, aconteceu. Porém, o Senhor Jesus e o seu amor são muito maiores do que qualquer dor que o diabo possa ter causado na sua vida. Muito maior. Então a palavra do Evangelho não é para calar a tua dor, mas é para transformar a tua dor em vitória, em crescimento. Então é interessante que se você quer medir uma pessoa, o tanto que ela conhece a Deus, não é pelo tanto que ela conhece a palavra, porque o diabo sabe de cor as escrituras. Você conhece uma pessoa pelo tanto de cicatrizes que ela tem e o tanto que aquelas cicatrizes não derrubaram ela, mas fizeram ela continuar de pé. E ela continua de pé, e ela continua servindo, e ela continua amando, e ela continua firme. Você tá lá, a pessoa fala, cara, você tá ferrado. Mas ele fala, ok, mas estou abatido, mas não estou destruído. Isso é a verdade. Então a Bíblia diz aqui, ó, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerem as antigas. Agora essa palavra é para você. Eis que estou fazendo uma coisa nova saindo à luz. Vocês não percebem? Eis que eu colocarei caminhos no deserto e rios no ermo. Não existe caminho no deserto e não existe rio no lugar ermo. Ermo é um lugar totalmente inóspito, onde não existe vida. E Deus está falando, se eu quiser, eu crio o caminho no deserto e eu crio o rio no ermo. Jesus está falando assim, meu querido, fica quieto, para de encher o saco. Se eu quiser, eu posso transformar a sua vida. Mas primeiro, você precisa crer. Primeiro, você precisa esquecer das coisas antigas. Primeiro, você precisa desapegar dos seus sofismas, suas verdades que te travam, sabe? Tem verdades que te travam, você precisa urgente abandonar elas. Porque se você ficar constantemente crendo nelas, você fica travado. Então Jesus está falando, destrave a sua mente. Por quê? Porque eu mesmo, olha aqui, sou o que apaga as suas transgressões. E é interessante que a gente acha que Deus apaga as transgressões porque Ele nos ama. Não é porque Ele nos ama, não. Eu apago as suas transgressões por amor de mim mesmo. E dos teus pecados não me lembro. Deus está falando, olha, eu tenho mais interesse em te perdoar do que você tem interesse em se perdoar e você merece se perdoar. Você merece ser perdoado. Então Deus está falando, olha, não é porque você merece ou porque eu te amo, mas é porque eu quero. E isso é demais. Porque se você entender que você é perdoado porque Deus te ama, então você cai no erro do menino, de achar que quando você peca, então você não é perdoado, porque você desagradou a Deus e então Deus não te ama mais. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus te perdoa porque Ele quer perdoar aqueles que estão nele. Ele escolhe. Eu escolhi esquecer. Eu acho isso muito incrível, porque Deus ele tem uma mente que é um HD infinito de memórias, lembranças, entendimentos. Ele sabe o fim desde o começo. E ele fala assim, eu sei de tudo, mas do seu pecado eu escolho esquecer. Coisa linda demais. Olha só outro texto, Miqueias, que eu sempre cito também, 7. 7:18. Quem, ó Deus, é comparável a ti, que perdoas o pecado e esqueces da transgressão dos remanescentes da sua herança. Eu gosto dessa palavra remanescente, porque muitos são herança. Ou seja, muitos creram em Jesus, mas nem muitos são remanescentes. Isso aqui é um texto que, ao meu ver, mostra que muitos são salvos e depois se afastam. Porque tem pessoas que dizem, se afastou porque nunca conheceu. Mentira. É possível conhecer a Deus e se afastar, se tornar apóstata. É possível. Então aqui ele fala dos remanescentes. Sobre os remanescentes da herança, ele perdoa o pecado e esquece a transgressão. E olha só, o Senhor Deus, que não permanece irado para sempre, mas tem prazer em demonstrar amor. Deus tem prazer em te perdoar. Isso não é lindo, cara? Olha o verso 19.
De novo, terá compaixão de nós. Pisarás os nossos pecados e maldades e atirará os nossos pecados na profundeza do mar. Então é aquela coisa assim, Deus ele perdoa e nunca mais traz à tona. Você já viu o casal quando briga, que o cara pede perdão pelo que fez? Normalmente quem não esquece é a mulher, porque a mulher tem um coração mais frio que o do homem. Normalmente. Não é verdade. Mulher é mais rancorosinha e mais briguentinha. Verdade, irmão. Digo aqui em casa. Não é verdade. Briguei com a Elinéia. Elinéia brigou comigo. Elinéia fez uma coisa que me magoa. Falei, Elinéia, me magoa. Ela me perdoa, nunca mais se fala no assunto. Morreu. Morreu a história. Agora, magoei a Elinéia. Aí Elinéia, você me magoou. Aí eu falo, me perdoa. Ela, está perdoado. 2 horas depois, mas você me fez tal coisa. Foi perdoado. Capivara albina, foi perdoado. Morcego vesgo, barata tonta, besouro sem chifre. Se foi perdoado, foi esquecido. É assim que Deus trabalha. E é assim que nós devemos trabalhar. Do mesmo jeito que nós fomos perdoados, é assim que devemos perdoar. É óbvio que eu estou falando isso com brincadeira. Mas do mesmo jeito que você quer que os seus pecados sejam perdoados e esquecidos, você tem que perdoar e esquecer também. Ai, mas eu não consigo sentir. E quem disse que perdão é sentimento? Perdão é decisão. Perdão é postura. Você decide, eu falei, eu vou perdoar. Aí o coração, ai, mas eu não sinto. Cale a sua boca, porque eu que mando aqui. Eu mando nos meus sentimentos. Em Jesus Cristo, você é poderoso para mandar no seu sentimento. Em Jesus Cristo. Se nós vivêssemos o que pregamos. Então a palavra que eu tenho para você hoje, meu querido, é o seguinte. No perdão e no esquecimento dos nossos pecados, há prosperidade. Essa prosperidade que eu estou falando vai além de dinheiro. Essa prosperidade é crescimento. A palavra prosperidade na Bíblia, a raiz da palavra prosperidade é crescer para cima. É como se você pegar uma planta, ela está prosperando quando ela está crescendo para cima. E o que é o crescer para cima? É crescer na intimidade e no conhecimento de Deus. Você está mais próximo dele cada dia mais. Cada dia mais você cresce. E isso se reflete em muitas coisas. Isso se reflete no seu ministério, isso se reflete nas suas finanças, isso se reflete na sua postura, na sua educação, no seu carinho com as pessoas, no seu modo de falar, no seu conhecimento da palavra, na sua ousadia. Tudo isso são frutos que nascem por consequência da prosperidade. Você entendeu? Porque tem pessoas que falam que prosperidade é dinheiro. Nem sempre, porque tem pessoa que ganha dinheiro e é totalmente gananciosa. Não abençoa ninguém, retém, sabe? Só usa pra futilidade, se acha melhor porque tem dinheiro, se acha mais importante porque tem dinheiro. Então a prosperidade financeira serviu como maldição para algumas pessoas. Nem toda prosperidade financeira é bênção. Muitas vezes é obra do inferno. Muitas vezes o diabo está te tirando do caminho de Deus. Você entendeu? Então prosperidade é estar cada dia mais próximo de Jesus. E as consequências acontecem naturalmente. Frutos nascem naturalmente das plantas que são bem regadas e bem cuidadas. Verdade, você está cuidando das suas plantas, né? Elas estão... Deus fala muito comigo para esse jardinzinho. Cada vez que eu vou lá regar, coloco nutriente e eu vejo o moranguinho nascendo, é como se Deus falando, tá vendo? Anda comigo e eu te faço perfeito. Amém? E amém. Era essa palavra que eu tinha para vocês hoje. Gente querida do meu coração, é isso ao vivo. Se você for abençoado, você pode me ajudar, né? Curtindo, compartilhando, marcando alguém. Se cada pessoa que assistiu marcar mais uma, dobra. E se cada uma que assistiu marcar de novo, quadruplica. Triplica. Aí vira uma igreja no mundo inteiro. Não, quadruplica. Se uma vira 2, essas 2 viram 4. E aí a palavra chega onde Deus quiser. Se você quiser falar comigo, me manda um e-mail. Mas não mande de relacionamentos. Não respondo. Não sou eu quem vai dizer que você deve casar ou não com quem você tá, ou se você deve separar ou não. Eu não vou falar disso. Não me mande sobre relacionamento. Não me mande. Mande suas dúvidas bíblicas, mande testemunho. Pede as crônicas, que eu amo mandar as crônicas, eu fico muito feliz. E aí lá no finalzinho das crônicas, lá tem os dados, se você quiser que essa obra não pare, para que essa obra chegue mais pessoas, se for da vontade de Deus. Isso aqui é para enxergar melhor os comentários. Amo vocês, gente. Deus abençoe em nome de Jesus. Vou lá virar concreto
e ajudar a construir o templo. Deus me ajude. As pessoas ficaram perguntando, perturbando. Não gostei desse horário. Foi hoje, tá? De forma esporádica, de forma especial, pontual, porque eu preciso ajudar lá. E outras pessoas gostaram. Teve gente que não consegue ver as 10 que viu agora. Então, todas as coisas Deus é engrandecido. Mas vai pro YouTube agora mesmo, você pode ver lá. Como todos que eu gravo, eu ponho lá. Tchau.